Uma vez completado, né, o PostPack, irá aparecer essa mensagem de PostPack Report disponível, né? Então, ele vai criar, na verdade, um PDF Report, né, um relatório em PDF, clicar aqui no Yes para a gente abrir esse relatório. Então, é um relatório bem completo, né? São aqui 48 páginas de informações. Aqui você tem todos os dados desse processamento. Aqui você pode estar acompanhando tudo que foi feito durante esse processamento. Cálculos de rolling pitch, atitude, ou seja, todos os dados do voo estão aqui nesse PDF. Então, você pode enviar esse PDF Report junto com o teu projeto. Isso acaba enriquecendo muito do teu material final, o teu delivery, né? Porque isso mostra realmente a qualidade da nuvem de pontos que foi gerada nesse projeto. Então, é um report realmente bastante útil e que faz muito sentido colocar junto com os teus deliveries, né? Muito bem, feito isso, eu posso fechar essa janela. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa do criar linhas de voo. E o interessante, vocês perceberam que eu não consigo pular etapas, eu não consigo ir para a próxima etapa antes de fazer a anterior. Então, isso evita, né, a gente algum erro, né, algum problema de processamento, de repente pulando etapas aí e não tendo um resultado satisfatório. Então, o software já não permite você ir para o próximo passo sem ter efetuado os passos anteriores. Então, o próximo passo agora é para a gente gerar as linhas de voo. Então, você percebe que num voo como esse, se eu ligar aqui a trajetória do voo, em alguns lugares desse voo, por exemplo, aqui no início do voo, nós fizemos um alinhamento da inercial. Ele é um voo efetuado full speed, né, 4 a 6 segundos para frente. Depois full speed 4 a 6 segundos para trás, antes de começar o plano de voo. E no final também nós fazemos o mesmo alinhamento. Então, full speed 4 a 6 segundos para frente, full speed 4 a 6 segundos para trás, e aí baixamos o drone. Essa parte do voo, claro que é uma parte que não me interessa. Eu não quero gerar nuvem de pontos dessa região. Então, eu consigo trabalhar aqui com as trajetórias e gerar as linhas de voo somente na área que realmente me interessa. Então, eu consigo fazer isso através dessa opção aqui automática de criação de linhas de voo. Então, aqui eu posso entrar com alguns parâmetros. Esse primeiro aqui é o tamanho mínimo que eu quero que ele gere as linhas. Aqui eu vou deixar um número pequeno, em torno de 100 metros, porque tem essa parte que eu também quero que ele gere a nuvem de pontos, né? Então, ele gere também aqui uma linha de voo. Então, eu vou deixar o número 100 aqui selecionado e vou pedir para ele criar. Então, já criou, tá vendo, ó, as linhas de voo. Tem algumas aqui que eu não me interessam, depois eu vou estar removendo, posso estar deletando ou adicionando linhas de voo também manualmente. Esse turn radio é exatamente essa posição do voo, ou seja, onde ele faz a volta, né, onde o drone faz a volta para começar a segunda perna, né, a segunda linha de voo. Essa região também é uma região que não me interessa muito, porque ele vai estar com uma velocidade reduzida e também mudando o ângulo de voo. Então, eu consigo estar controlando isso por aqui. Por exemplo, se eu colocar um valor maior aqui, tipo 10, e para ele computar, você vai perceber que essa linha ela diminuiu aqui de tamanho, tá vendo? Então, essa distância daqui até o próximo ponto tem 10 metros. Eu vou colocar um número um pouquinho menor aqui, como 5. Fica um tamanho legal, acho que até 6, talvez. Fica um tamanho bom. Aí. Então, se eu der agora, se eu fechar aqui, já vai me criar as linhas. O que eu vou também mexer aqui, não é que nem precisa mexer, isso aqui é um pouco da derivada do drone. Então, aqui, como não teve muita derivada, às vezes pega um vento, alguma coisa, né? Ou uma linha curva, você faz um voo manual em linha curva, você pode também estar definindo a quantidade de derivação que ele está tendo aqui para você fazer uma ou mais linhas, né? Também dá para você controlar isso. Nesse caso aqui, a gente não vai ter muita influência. Então, vou fechar, vocês vão perceber que ele gerou aqui as linhas de voo. Se eu quero remover alguma das linhas, aliás, aqui eu vou até gerar de novo, eu vou deixar assim, isso aqui eu vou criar na mão, para vocês verem como é que funciona. Então, essa daqui eu vou estar deletando, então remover essa linha, que não me interessa, e essa aqui também vou remover, e essa aqui também vou estar removendo. E agora eu vou ligar de novo aqui minhas trajetórias e vou criar essa linha de voo aqui, que ele acabou não gerando. Então, como é que eu faço isso de maneira manual? Vou já dar um zoom aqui para facilitar, na área que me interessa, né? Então, eu vou selecionar aqui com a ferramenta de Select, selecionar um dos pontos da minha trajetória, mantenho a tecla Ctrl no teclado pressionada, vou para a última que me interessa fazer a linha de voo, e aqui eu tenho essa ferramenta para criar manualmente as linhas de voo. Então, aqui você percebe que ele já criou essa linha de voo de maneira manual. Agora eu vou desligar aqui as trajetórias. Então, eu tenho esse resultado aqui em relação às linhas de voo. Feito isso, eu vou trabalhar com a minha trajetória. Eu vou criar as trajetórias agora em cima dessas linhas de voo que eu deixei selecionadas. Então, aqui eu tenho 3
submenus que eu vou trabalhar. O primeiro sempre eu vou deixar para ele carregar o último arquivo de calibração do sensor que está no nosso servidor. Então isso garante com que eu estou trabalhando realmente com a última calibração disponível no servidor. Então é bacana porque os nossos payloads, dificilmente você vai precisar fazer uma calibração em fábrica. Geralmente essa calibração é feita de maneira remota, online, né? E isso fica disponível no nosso servidor. Então, a todo momento ele vai checar, ver se realmente o sensor está calibrado. Então, essa opção aqui é interessante deixar essa primeira opção aqui selecionada. O de baixo, ele está perguntando se você quer que ele retenha as fotos que estão nas linhas de voo, que é isso que me interessa, na verdade. Ou se você quer reter as fotos das linhas de voo e também da parte interior. Ou se você quer reter todas as fotos. Então, nesse caso aqui, não interessa as fotos dessa área onde não estão as linhas de voo, né? Daquela área que eu falei para vocês que a gente fez o alinhamento da inercial. Aquelas fotos para mim não interessam. Então, eu vou falar para ele manter só realmente as fotos que estão nas linhas de voo. E aqui eu vou pedir para ele fazer um update, né, do EXIF, os tags, na verdade, das fotos, para ele popular aquela informação de wall, pitch and roll para cada foto. Então, depois eu vou conseguir usar esses valores para me gerar uma ortofoto realmente de qualidade, com os valores inerciais do sensor, os valores de geoposicionamento do sensor. Então, isso aqui eu tenho que deixar habilitado também. Feito isso, eu peço para ele criar as trajetórias. Ele vai começar aqui a rodar essas trajetórias em cima das fotos, principalmente. Então, ele vai criar aqui as trajetórias de voo e depois vai fazer atualização do EXIF, né, do tag de cada foto com os dados de wall, pitch and roll. Os dados que o PostSpec gerou lá no momento que a gente gerou o cálculo da Plex, né, utilizando o PostSpec. Então, você vai perceber agora que ele vai estar dando um updating, né, nos arquivos das fotos. Ele vai regravar, na verdade, essas fotos no disco, já utilizando esses dados geoprocessados agora. Está dizendo que vai excluir aqui as fotos que estão para o lado de fora, né, das outras linhas de voo. Vou dizer, tudo bem? Aí ele vai começar a gravar essas fotos já no HD. Está construindo os EXIF, né, que a gente comentou. Aí vai aparecer uma outra janela agora mostrando a gravação dessas imagens no HD, né? Então ele vai gravar essas imagens dentro daquela pasta que nós selecionamos quando importamos o voo. Lembra que a gente criou uma pasta de destino, né? Então aquela pasta de destino é a pasta raiz do nosso projeto. É para lá que ele vai estar gravando todas as informações que a gente está processando agora nesse projeto que nós criamos. Então, mais um pouquinho ele já termina. Já terminou. E agora nós vamos para o próximo passo, que é gerar a nuvem de pontos. Então eu vou clicar aqui para gerar o geocoding. Aqui nós temos esses 3 primeiros menus. O primeiro, Clip Angle, nós vamos trabalhar aqui, a engenharia recomenda que a gente trabalhe com 40 graus, que vai dar para a gente um field of view de 80. Então eu poderia, na verdade, facilmente aqui trabalhar até com 60, né? Porque nós temos o field of view coberto pelas câmeras em torno de 60 graus. Só que a engenharia pede para a gente trabalhar com 40 para a gente ter um limite aí nas laterais, né? Para não ter problema de cortar a informação. Então a gente trabalha realmente com 40 aqui, é o recomendado. O Clip Range, por enquanto, eu vou deixar desligado. Depois, no próximo tutorial, eu vou mostrar como utilizar esse Clip Range. Por agora, é interessante, quando você gera o geocode pela primeira vez, deixar isso desabilitado, para a gente não ter problema de cortar informações que nos interessam. O Enable to Track eu vou deixar sempre ligado. E aqui é uma opção, se eu quero deixar colorizado a nuvem de pontos já ou colorizar em seguida. Geralmente, como você no final sempre vai precisar de uma nuvem de pontos colorizada já em RGB, eu aconselho sempre deixar isso aqui já selecionado também. Mas é uma opção. Então, eu vou clicar agora em Geocoding e ele vai começar a executar esse cálculo para a geração da nuvem de pontos. Então, esse, na verdade, é o último processo que nós fazemos para gerar a nuvem de pontos colorizada por RGB. Lembrando que, em relação a hardware, claro que quanto mais rápido o teu computador, mais rápido é esse processo de geração de nuvem de pontos. Aqui talvez a minha máquina demore até um pouco, porque eu estou com um laptop, né? Então estou um pouco limitado, mas se mesmo você vê que é um processo bem rápido. A máquina que nós recomendamos, a GeoQ, ela comenta que se você tiver uma máquina de última geração, i7 ou i9, máquina bem processada, com 32 ou 64 de RAM, pelo menos, né, gigas de RAM, com discos rápidos, né, pelo menos SSDs, discos realmente bem velozes, porque na verdade o que mais importa numa nuvem de pontos, né, como a quantidade de pontos é realmente muito grande, velocidade de disco é imprescindível. Então, eu te recomendo que você tenha discos, pelo menos SSDs. O ideal seria terem os discos aqui, o M2, né, discos realmente bem rápidos.
E uma placa gráfica boa também, uma GPU de qualidade, como uma Gaming, uma NVIDIA, funciona bem também. Então não é também uma máquina super servidor, mas claro, quanto mais processada, quanto melhor configurada a máquina, mais rápido é essa tarefa de geração de nuvem de pontos e de colorização também. Agora ele terminou a parte de colorização por elevação e irá começar agora a parte de colorização por RGB. Aqui na parte inferior esquerda da sua tela, né, do LP360, ele mostra a porcentagem em evolução, né, do processo que ele está calculando. Ok? Aqui ele já finalizou a colorização por RGB. Então, se eu desligar aqui a imagem de Google, vou desligar também aqui as linhas de voo e as fotos, né? Em relação às fotos, é interessante, porque vocês perceberam que ele gerou um layer novo aqui. Na verdade, gerou 2 layers novos, né? Um é o layer da nuvem de pontos. Você pode estar realmente também, inclusive, renomeando isso. Eu posso colocar aqui LAS bruto. Aqui as fotos que ele já geoprocessou. Então, de volta, se eu voltar lá no Feature Analysis agora, você vai perceber que as informações de Wall, Pitch and Roll já existem, né? Não está mais com a informação de 0, agora já realmente existe esse dado. Então, agora, com certeza, você já conseguiria fazer uma ortofoto já realmente de bastante qualidade. Então, vou desligar aqui. Então, vocês percebem que a nuvem de pontos agora já foi gerada. Se eu entrar aqui no que nós chamamos de Live View, que é esse funil amarelo, né? E clicar aqui em Scan, ou varredura, né? Para quem está com o sistema em português, ele mostrará para a gente aqui a quantidade de pontos que eu tenho nessa nuvem de pontos. E se até algo classificado ou não. Claro que aqui não vai ter nada classificado ainda. Então, ele apareceu aqui, 85 milhões de pontos que existem, né, nessa nuvem de pontos. Ok? Então, esse é o final desse tutorial. No próximo tutorial, a gente vai falar um pouco da interface do LP360, as janelas que a gente consegue estar trabalhando, os módulos de visualização de uma nuvem de pontos. Mas, por enquanto, isso é o que mais interessa, que é a parte de geração da nuvem de pontos. Aguardo vocês no próximo tutorial.